Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir. Mais uma vez estou aqui para contar a história incrível que é a história do Ramon. Antes, eu gostaria que vocês clicassem no gostei. Não custa nada para quem vai clicar, para mim é muita diferença. E se puderem compartilhar, se inscrever, quem não é inscrito, eu vou agradecer muito. Então, mais uma vez, vamos continuar com a história do Ramon. Ele foi para o seminário. Ele ia para o seminário, mas ele não foi diretamente para o seminário. Ele foi morar com um padre, ajudar o padre na paróquia e receber aulas do padre. O padre que ia ensinar ele, né? Ele vendeu a fazenda e o dinheiro todinho foi para a igreja. Mas é assim, a igreja administrar o dinheiro dele. Não é que ele deu para a igreja, ele deu para o padre administrar o dinheiro. E a gente está armando um temporal. Então, se Deus quiser, vai chover e vai melhorar esse calorão. E olha, gente, eu tô suando. Então, aí o padre, né, no começo, tratou ele muito bem, porque ele fazia todas as tarefas que eram destinadas a ele, tipo ele fazia o papel de sacristão, né, de tudo ali, de coroinha, ele ajudava nas visitas, né, nas famílias, as visitas, né, de caridade que o padre fazia, a extrema-unção, tudo mais que ele fazia, ele acompanhava o padre. Depois, teve um dia que o bispo foi visitar o cardeal. Não lembro. Eu não lembro se era um cardeal que foi lá visitar ou era o bispo, que gostou muito dele e teve a infelicidade de comentar perto do padre. Falou: Ramon, você vai longe. Se um dia você quiser ser papa, você consegue. Você tem a bondade no coração. Você é muito habilidoso nas suas, né, no que você faz. Você faz tudo com amor, com carinho. Você tem tudo para ser um papa. Se você um dia almejar ser papa, você vai conseguir. Pronto. Essa frase do bispo, o cardeal, não lembro, eu acho que era o bispo, vamos fazer de conta que era o bispo. E isso, ele falou isso e foi embora, né? Aí ele foi visitar outras paróquias. Aí o padre escutou essa frase, a inveja, o ciúme tomou conta dele. E aí ele chegou no Ramon e falou: se você quer ser papa um dia, então você vai ter que se preparar desde já. E eu vou te preparar. Você vai aí aparecer, você tem muito pecado, né? Porque eu sei que a culpa não era sua, que é do seu pai, de você ter cometido os pecados que você cometeu, mas você cometeu. Então, você vai ter que se purificar. Aí levou ele num quarto e o Ramon viu grãos de milho no chão. Já imaginou o que podia ser, né? Já doeu o coração dele, mas ele era obediente, né? E ficou quieto. Aí ele falou: você ajoelha aí no chão. E entregou um chicotinho para ele, que nesse chicote tinha, na ponta do chicote, tinha lancinhas de ferro, né? Ferrãozinho. E falou: você vai. Ele ergueu a calça, né, para cima do joelho, arrancou a camisa e se ajoelhou nos grãos de milho, né? E o padre sentou lá numa cadeira do lado com o livrinho de oração, ficou ali do lado e ele tinha que dar não sei quantas chicotadas nas costas, 10 chicotadas, uma coisa assim. E ele falou assim: agora você vai fazer isso durante 30 dias.
todos os dias você vai fazer isso. E aí quando saiu, ele estava com as costas sangrando, estava também o coração sangrando de ódio. A vontade dele era se vingar, mas ele ficou quieto. Ele falou, tudo tem sua hora. Aí ele levou ele no banho, lavou as feridas, jogou uma água com sal, que ele quase morreu, quase desmaiou de dor. E tudo bem, ele aceitou essa purificação, né, entre aspas, e foi. E foi levando a vida, né, todo dia levava as chicotadas, ele mesmo dava as chicotadas, né, nas costas, e o padre, na maior, né, só ficava lendo ali, fingia, né, que lia, aí, e o ódio do Ramon foi crescendo, né. Um dia ele entrou, tinha saído, né, para fazer uma tarefa que o padre tinha recomendado para ele. Quando ele entrou, ele escutou como é que fala? Vozes, risadas. Aí ele foi sondar para ver o que era, quando viu que era no quarto do padre. A hora que ele abriu a porta, ele viu o padre tendo relações com uma viúva, que eu não lembro o nome da viúva agora, mas no desenrolar da história, quem sabe eu lembro. A Domitila, a viúva. Ela era viúva, morava com uma irmã dela, que tinha família, né? Ela morava com a mãe dela, tinha irmã, tinha irmão, e ela tinha filhos, parece que tinha 2 filhos. Então ele pegou eles ali no maior colóquio amoroso, né? Quando ele entrou e viu, ele falou assim: nossa, que desfrute é esse na casa do pai? E deu o maior sermão no padre e tal, né? Aí eles ficaram assustados. Aí ele pegou e falou: eu vou sair, a senhora se recompõe, dona Domitila. Aí saiu. E aí aí eu sei que depois desse episódio, eu não vou contar os detalhes da conversa, porque senão vai longe. Ele viu que ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele estava com o padre aqui, né, na mão. Aí ele falou assim que não, como que ele podia ser tão puritano, né, dar uma de moralista, e ele fazendo aquilo na casa do pai, né, na casa de Deus. Eu sei que depois disso ele fez tudo que o padre fazia com ele fez ele fazer. Ele fez ele ajoelhar no chão, bater com um chicote nas costas. O padre queria morrer. E tinha outra coisa também que fazia parte. Tinha que dormir em jejum, né? Que para ele não significava muito, porque ele não era muito de comer. Ele não era de guloso, mas o padre era. Então, ele dormir sem jejum era mais difícil do que levar chicotada. Eu sei que ele foi, né? Vários dias aí ele contratou, ele chamou a dona Domitila e falou que era ela que ia fazer a limpeza da casa, fazer a comida, porque era ele que fazia antes. Falou: a senhora vai vir aqui, a senhora vai limpar a casa, vai fazer a comida, né? Que vai ser uma penitência para a senhora. Tudo bem, ela fazia. Aí lá um dia ele falou para ela que ela pretendia fazer da vida dela, né? Ela disse que queria ir embora da cidade, ia morar não sei com que parente, longe. Aí ela falou assim: então eu quero que assim que você me liberar, eu vou lá, eu vou mudar para longe. Aí ele falou: então a senhora pode fazer só mais amanhã, a senhora limpa, deixa tudo brilhando e aí pode ir. Aí no dia seguinte ela veio. Quando ela estava lavando a louça do almoço, aí ele falou: a senhora terminando a louça, a senhora já pode ir embora. E liberou ela. E eu sei que depois o padre veio e falou: olha, agora amanhã você já vai para o seminário. Aí ele foi para o seminário. E chegou lá, ele foi muito querido por todos, né? Ele estudou durante um bom tempo.
E aí ele foi denominado para ir num vilarejo, em algum lugar eu não lembro o país. Vocês me perdoem se a memória não me ajuda, mas é num outro país que naquela época a Inquisição corria solta, né? E nesse país não era diferente. A Inquisição dava em cima de tudo quanto é pecado, herege, bruxo. E lá nesse país tinha muita gente que não era católica, que até tinha uns que até era mago, usava magia, né? Tipo, hoje em dia seria um espiritismo que usa, né, o sobrenatural, né, e tal. Então, quando ele estava lá, ele não teve problema nenhum com esse negócio de Inquisição. Então, ele foi levando uma vida muito tranquila, estava ótimo para ele. Até que um dia mudou uma família de tipo cigano, né? Eles eram ciganos e eles estavam fugindo da Inquisição, porque a Inquisição também perseguia os ciganos, porque eles mexiam com magia negra e tal, né? Não magia negra, mas com cura pelas plantas, essas coisas. Não é magia, era magia de cura sem ser pelos remédios. Eles faziam chás e tal, não tinha nada magia negra, eu errei. Então eles estavam fugindo da Inquisição e vieram morar ali. E quando essa família chegou, que ele viu eles chegando, teve uma pessoa ali que chamou a atenção dele, uma menina. Ela tinha uns 12, 13 anos e linda. Ele ficou pasmado de ver aquela menina tão linda, ele não conseguia tirar os olhos da menina. A menina tinha um olho azul, lindo. A hora que ele olhou para os olhos dela, é como se ele estivesse vendo a querência dele. Só que ela era loira e a querência era negra. Então essa era a diferença. Mas ele amou a menina na primeira vez de ver, mas ele era um padre. Então agora ele era proibido de ter, né, uma namorada e tal. Mas aí a menina não saiu mais do pensamento dele. Então e a menina, quando viu ele, ficou também apaixonada por ele, porque ele era um padre bonito. Imagina um padre Fábio de Melo, só que melhorado, mais bonito ainda, né? E então ele era muito bonito. E aí ela se apaixonou por ele. E aí, com o tempo, os dois começaram a se encontrar, escondido, numa casa abandonada, né? Só que daí, o pai dela, acho que percebeu que os dois tinham um caso, e ele queria arrumar um casamento rico para ela. Então, ele começou a procurar um casamento rico e achou um viúvo, cheio de filhos, né? Mas ele era rico e tinha arrumado tudo para ela casar. E o padre já ficou enciumado e deu um jeitinho de atocaiou o viúvo, né? E fez uma proposta, deu um dinheiro para ele sumir, para não, né, não querer. Aí ele não topou, ele falou: dinheiro eu tenho, né? Mas eu quero casar com ela. E aí ele contratou uma pessoa para matar esse viúvo. Ele já ficou, né? Ele não fez, mas mandou fazer. Aí, logo foi o irmão dela. O irmão dela pegou os dois no flagra e pressionou ele. E ele foi. E o pai dela também. O pai dela também, o pai dela eu não lembro se ele matou. Se eles lutaram e ele acabou vencendo. Não importa. Importa que tirou do caminho também. Mas aí tinha o irmão. O irmão pegou ódio dele, falou: não,
a minha irmã não pode, nisso a irmã já fazia 2 anos que estava tendo um caso com ele. E ele estava disposto a abandonar a Batina para casar com ela. Mas aí o irmão atocaiou ele, né? E falou que ela ia... Como é que fala? Ele atocaiou ele e disse que era para ele parar, que ele não deveria estragar o futuro da irmã. Ah, e o pai, eu lembrei agora. O pai, ele foi empurrando para um precipício, ele foi indo para trás, né? E eu sei que o pai caiu num precipício, morreu. Mas aí o irmão veio querer se vingar. E aí tocaiou ele e ele quebrou os 2 joelhos dele, né? Quebrou o joelho dele e jogou ele dentro de um buraco, uma cova, e foi falando, né, as palavras mais ofensivas, xingando ele, e enterrou ele vivo. Eu sei que o final dele foi esse, foi muito trágico. E por isso que eu falo, ele teve uma infância terrível, uma adolescência pior ainda, que ele teve o amor da querência, o pai foi e tirou a querência dele, quando ele podia ser feliz, nem ele era fazendeiro, mas para que ele foi querer ser padre? Ele não precisava obedecer o pai dele já estava morto, né? Tem cada coisa, né? Esses filhos que ficam obedecendo o pai, só se ferra. E ele podia ter continuado na fazenda, ter, né, trocado a fazenda para frente. A Maria ele podia vender, porque a Maria odiava ele, então podia vender ela e pronto, vai embora. E ele podia ficar na fazenda. Para que foi querer ser padre, né? E eu sei que ele teve esse fim mais triste, né? Ele foi se envolver com a menina e se envolveu com o noivo da menina, com o pai da menina, com o irmão da menina e acabou morrendo. Infelizmente, o fim dele foi esse. Essa história, gente, vocês vão encontrar num livro. Esse livro, o nome dele é De Padre a Guardião da Calunga. Ele é um Exu. O Ramon, ele se tornou um Exu. Porque Exu nada mais é do que justiceiros do além, né? Eles são guardiões, eles fazem justiça. Lógico que nem sempre usam o jeito que é, né, para usar, mas eles querem justiça, eles não querem fazer um mal para ninguém. Tem gente que pensa que o Exu é do mal. Não, eles não são do mal, eles são do bem, só que eles querem fazer justiça. Tanto que ele se tornou um guardião, porque ele era do bem. Ele foi para o umbral lá, ele se tornou escravo, né, das entidades lá do umbral. O Antônio, aquele escravo que era amigo dele, porque ele ajudou muito o escravo, né? Ajudou muito os escravos. Ele roubava comida da cozinha e levava para os escravos lá na senzala. E esse escravo Antônio, ele foi antes dele, ele morreu. E aí ele tirou o Ramon do umbral, né? E cuidou dele lá no mundo espiritual. E aí ele acabou se tornando o guardião da Calunga. É muito linda a história, gente, com riqueza de detalhes. Eu recomendo, leiam, tem o livro áudio no YouTube. É De Padre a Guardião da Calunga. Leia, eu achei tão linda a história que eu falei, eu vou contar essa história, porque eu acho assim que muita gente não lê os livros que tem da Umbanda. Esse livro é da Umbanda. Mas essa história aconteceu em 1580. Ele é acontecido, não é um livro, uma fábula, não é uma história inventada, é uma história acontecida. Então, gente, eu recomendo, tá? E
Vamos ver a próxima vez que eu vier aqui, que história que eu vou contar para vocês. Eu vou contar ou as minhas histórias, ou a história que eu encontrar por aí. Tá bom? E mais uma vez eu peço, se inscreva no meu canal, compartilha e dá um like, tá? Vocês vão fazer muito por mim. E um beijo e até a próxima, se Deus quiser.